Ops! Parece que estou no canal errado. Mas não tem problema, estou aqui no canal do meu grande amigo Eric, o Vermelho, para convidar todos vocês a conhecerem o meu canal, Noturna. Quero agradecer ao Eric pelo espaço aberto para fazer esse convite especial. Se você é fã de histórias de terror, suspense e mistério, vai adorar o Noturna. Lá, compartilho contos assustadores e intrigantes narrados com uma voz suave e envolvente. Então não perca a chance. Venha se inscrever no canal Noturna e ative o sininho para não perder nenhuma história arrepiante. Obrigada, Eric, pela oportunidade e até breve, pessoal. Fala, galera. Aqui quem fala é Eric, o Vermelho, e hoje eu tenho um convite especial para vocês. Minha amiga do canal Noturna acabou de passar por aqui para convidar vocês a conhecerem o incrível trabalho que ela faz. Se você é fã de histórias de terror narradas com aquela voz suave que arrepia até a espinha, o Noturna é o lugar perfeito para você. Lá você vai encontrar contos de arrepiar, lendas assustadoras e tudo que um bom amante do mistério procura. Então, faça o seguinte: corre lá e se inscreve no canal Noturna, ativa o sininho e se prepare para entrar de cabeça nesse universo sombrio e fascinante. Valeu pela visita Noturna e vocês, galera, não percam essa chance. Bora lá fortalecer o canal dela, porque tá incrível. História 1. Logo depois que abandonei o ensino médio e saí da casa dos meus pais, eu precisava muito trabalhar. Eu faria praticamente qualquer coisa para pagar o aluguel naquela época da minha vida. Então, tive sorte, ou azar, dependendo do ponto de vista, de que o cemitério local estava precisando de funcionários. No início, os veteranos que trabalhavam lá há 20 ou 30 anos ficavam se perguntando por que alguém tão jovem gostaria de ser coveiro. Era um trabalho pesado, bem ruim para a lombar, mas logo me acostumei e acabou sendo algo mais parecido com uma academia gratuita do que um emprego propriamente dito. Fiquei forte rapidamente, e sendo sincero, só parecia trabalho quando o clima estava ruim ou tínhamos um funeral. Fora isso, era bom poder passar o tempo ao ar livre. A forma como nosso cemitério era organizado era bem simples. A maior parte do terreno era composta por sepulturas regulares, todas do mesmo tamanho e preço. Porém, no canto noroeste, havia uma área privada com túmulos bem maiores, reservados para famílias mais ricas. O agente funerário local ganhava muito dinheiro vendendo estruturas extravagantes para essas sepulturas, como mausoléus e estátuas de anjos. Quase nunca visitávamos essa área, exceto para limpeza e manutenção, e essas tarefas nunca ficavam sob minha responsabilidade. Não levei para o lado pessoal, mas os funcionários mais velhos não confiavam em mim para usar os produtos químicos de limpeza que mantinham o mármore e os metais sempre brilhando. Foi por isso que achei tão estranho quando recebi uma ligação no meu dia de folga, perguntando se eu tinha estado naquela área recentemente. Meu chefe estava furioso, dava para ouvir na voz dele. Ele foi direto ao ponto, perguntando se eu andava mexendo nos túmulos da área noroeste. Claro que eu disse que não, que a última vez que estive lá foi meses atrás, durante um treinamento para aprender a usar os produtos de limpeza. Ele suspirou, confuso, então perguntei qual era o problema. Ele disse que podia esperar até eu voltar ao trabalho. Fiquei preocupado, mas tinha certeza de que não tinha feito nada de errado, especialmente na área noroeste. Quando voltei ao trabalho, o clima estava pesado. Algo sério havia acontecido, mas eu sabia que logo descobriria. Meu chefe me levou até a área noroeste em silêncio, e eu sabia que era melhor não falar até entender o que estava acontecendo. Já havia um funcionário lá, mexendo em uma das sepulturas, e foi então que meu chefe me perguntou se eu andava por ali durante meu horário de almoço, talvez comendo algo entre os túmulos. Eu jurei que não, que sabia bem que comer perto das sepulturas poderia atrair animais selvagens que poderiam danificar os túmulos. Foi aí que ele me contou o que estava acontecendo. Algo, ou melhor, alguma coisa tentou desenterrar um dos túmulos recém-cavados na área noroeste. Ele disse algo e não alguém, porque tínhamos experiência suficiente para saber a diferença entre um túmulo cavado com ferramentas ou à mão e este havia sido claramente cavado com garras. Havia marcas nas laterais, sinais óbvios de algo tentando escavar o solo. Era uma emergência. Se as famílias locais descobrissem que animais selvagens estavam tentando desenterrar seus parentes, haveria um escândalo. Algo precisava ser feito imediatamente. Foi convocada uma reunião entre os coveiros presentes, e a conclusão foi de que algum animal estava cavando à noite, talvez um coiote, um urso negro
ou até mesmo um cachorro perdido. A solução era óbvia. Um vigia noturno deveria ser colocado no cemitério todas as noites, até que o problema fosse resolvido. E quem foi o voluntário para a primeira semana inteira? Claro, o novato, eu. O único aspecto atraente da proposta era o pagamento em dobro pelas horas noturnas. A primeira noite de vigia foi péssima. Tudo que eu tinha para me fazer companhia era uma garrafa de café forte e uma espingarda de chumbinho calibre 22, emprestada por um dos funcionários para espantar qualquer bicho. Foi uma longa, entediante e solitária vigília. Mas depois que ajustei meu padrão de sono, ficou um pouco mais fácil. Na penúltima noite de trabalho, eu estava patrulhando a área noroeste com uma lanterna na mão, quando vi algo. Uma criatura frenética, cavando o solo. Eu poderia ter gritado ou disparado a arma para o alto para assustar o bicho, mas se eu matasse o que estava causando tanto problema, talvez eu perdesse o pagamento extra. Então, me aproximei lentamente. Desliguei a lanterna e fui me esgueirando até o vulto escavando a terra. Já cacei coelhos à noite com meu tio, então pensei em usar a técnica da lanterna para paralisar o animal por um segundo e poder dar o tiro fatal. Mas quando liguei a lanterna na direção da coisa que cavava, quase gritei de medo. Não era um animal. Era um ser humano, agachado de quatro, cavando a terra com as mãos nuas. Eu não consegui levantar a arma, estava chocado demais com o que estava vendo. Tudo que fiz foi começar a fazer o máximo de barulho possível, gritando para que saísse de lá, avisando que eu chamaria a polícia. A pessoa obedeceu, mas não por medo. O olhar nos olhos dela era de pura fúria, raiva por ter sido interrompida em seu ato grotesco. Se eu não estivesse armado, honestamente, não sei se estaria aqui para contar essa história. Os outros trabalhadores não acreditaram no que eu vi. Alguns disseram que eu tinha visto algo, mas duvidaram do que era. E eu entendo. Mas ainda assim, não sei o que vi. A polícia não conseguiu determinar nada além de algumas pegadas que não levaram a lugar nenhum. Tudo que sei é que era definitivamente uma pessoa. História 2. Eu era zelador de um cemitério no interior da Geórgia, mas era apenas um emprego de verão para um garoto de 16 anos. Nada muito louco, apenas limpar a sujeira e o acúmulo de poeira das lápides e outras coisas do tipo. Para dar uma ideia do ambiente, o cemitério tinha um prédio com banheiros para os 5 zeladores que trabalhavam lá, além de um pequeno mausoléu simples. Fora isso, era só terreno plano, com lápides espalhadas por todo o local. O lugar todo se sentia bem isolado, cercado por algumas das florestas mais densas do estado da Geórgia. Naturalmente, por causa desse ambiente sombrio, eu sempre ficava um pouco mais paranoico do que deveria. Além disso, eu assistia muitos filmes de terror, o que para alguém que trabalhava em um cemitério, era uma combinação terrível. Então, certa noite, enquanto fazia minhas rondas, tive que entrar no pequeno mausoléu. Algumas famílias mais ricas da região tinham seus entes queridos sepultados ali, e era meu trabalho garantir que tudo estivesse limpo e em ordem, mantendo o padrão exigido por essas pessoas. Enquanto eu caminhava até o mausoléu, logo de cara senti que algo estava estranho. No início, não conseguia identificar exatamente o que era, apenas uma sensação geral de que eu não estava sozinho. Foi aí que notei a luz de velas vindo de dentro do mausoléu. Além disso, eu tinha quase certeza de que ouvia vozes lá dentro. Vozes de jovens, pessoas da minha idade na época. Eles estavam rindo e pareciam se divertir, mas o som não era exatamente saudável. Eu não tinha visto ninguém entrar ou sair do cemitério, mas também não estava disposto a enfrentar sozinho um bando de adolescentes bêbados. Eu com certeza levaria uma surra. Então chamei o único segurança de plantão. Ele era um ex-policial aposentado, já mais velho, mas durão, e eu sabia que ele adoraria me ajudar. Quando o ex-policial finalmente chegou, nós dois entramos no mausoléu, e estava vazio, o que não fazia o menor sentido, pois eu tinha acabado de ouvir vozes lá dentro. Havia de fato velas acesas ao redor de um dos túmulos, e esse túmulo estava aberto, revelando os restos mortais de um esqueleto do tamanho de uma criança. Nada além disso havia sido mexido, mas aquilo já era suficientemente perturbador.
Principalmente porque dentro do túmulo aberto havia uma boneca velha e podre, do tipo tricotada. Era seriamente perturbador ver aquela coisa velha sorrindo enquanto estava de mãos dadas com o esqueleto de criança. Eu e o segurança saímos rapidamente de lá, fazendo uma varredura relâmpago pelo cemitério, tentando ao menos encontrar os desgraçados que profanaram o túmulo da garota. Nenhum de nós viu nada, o que foi mais frustrante do que assustador. Depois de cerca de 15 minutos, nos encontramos novamente no mausoléu para fechar o túmulo da garota, deslizando a pedra de volta sobre ele. Quando entramos, a boneca, que antes estava de mãos dadas com o esqueleto, agora estava do outro lado do mausoléu, sentada, de pé sozinha, com aquele mesmo sorriso torto costurado no rosto. Quem quer que estivesse nos atormentando voltou e moveu a boneca para nos provocar. No dia seguinte eu pedi demissão e nunca mais voltei, nem para uma visita.